vivo, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa live de hoje, onde nós vamos falar sobre como os sintomas no corpo escondem feridas na alma. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui nessa live, sinta-se em casa e hoje nós vamos olhar para algumas feridas na alma. Pode ser alguma das feridas que você tenha e você vai poder reconhecer. Vamos falar também da raiz de alguns sintomas. Pode ser que seja algum sintoma que você tenha. Então, essa live é uma live de descoberta, essa live é uma live para que ela te transforme de alguma forma. Então, fica aqui comigo nessa noite e nós vamos juntos. Vou te pedindo para você encaminhar essa live para mais pessoas. Então, toca aqui no aviãozinho e encaminha para pelo menos 5 pessoas essa live que pode ajudar de uma forma profunda. Talvez tem pessoas esperando por respostas, por entendimento, que essas coisas vamos dizer, não é todo mundo que fala não, né? Então seja muito bem-vindo. Boa noite, Tere. Boa noite, Rosa. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar um minutinho até o pessoal entrando e nós já vamos iniciar, tá bom? Boa noite, Soraya. Vocês estão prontos para essa live de hoje? Vão encaminhando para mais pessoas, encaminha, porque e vai colocando o coração aqui, ó, que aí o Instagram vai entregando para mais pessoas. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Franciele. Acredito que essa live vai tocar profundamente em você. Boa noite, Dilce. Boa noite, Margot. Boa noite, Luana. Luana, pensei em vocês hoje. Como estão? Depois me manda. Me escreve. Fale comigo. Boa noite, Ana. Eita, mulher, que bom te ver aqui na live. Bora iniciar essa live, então? Deixa eu mudar essa música aqui e nós vamos iniciar. Boa noite, Clair. Boa noite, Carla. Boa noite, Aldacir. Eliane, seja bem-vinda. Gente, vamos lá então para essa live de hoje. Abre o teu coração, abre os teus ouvidos, abre espaço para descobrir algumas coisas sobre você, sobre a tua vida. Eu diria que quanto mais a gente olha para a nossa vida, quanto mais a gente busca se conhecer, mais a gente se cura. Porque a cura ela está diretamente ligada com a nossa consciência. Quanto mais você tem consciência, mais você se cura. Porque tudo está escondido, mas cabe a nós descobrir, desvendar o que está por trás. O que está por trás dos sintomas? O que está por trás quando o corpo dói? O que está por trás quando uma doença se manifesta? E
a forma que eu vou trazer aqui nessa noite, ela vai ao encontro tanto dos sintomas, então pode ser que você vai ouvir algumas coisas sobre talvez algum sintoma que você tenha, como também eu vou trazer na perspectiva da alma. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, atuo como terapeuta, tratando a raiz emocional das doenças, dos sintomas, dos bloqueios. E esse trabalho que eu faço, ele é baseado no método Procure Cicatrizes. É um método que alinha a nova medicina germânica, então diferente da medicina tradicional. A medicina germânica buscou entender a raiz por trás das doenças. Esse método está baseado também na epigenética, que são estudos que trazem o quanto o ambiente influencia no que nós sentimos, nos sintomas, tanto que traz o que mais que a genética é o ambiente. O tanto que o ambiente que a gente vive influencia em nós, ele é tanto ou até mais do que a genética que nós carregamos dos nossos pais, né? Então, não vai dar para dar não é para dar um curso aqui nessa live, tanto que eu estava aqui pensando como trazer de uma forma simples, né? Como trazer de uma forma simples, clara, para que faça sentido para você, né? Senão não adianta nada aqui eu ficar falando um monte de coisa e não fazer sentido para você. Então, assim, para eu saber que tá fazendo sentido, eu vou te pedir assim para você escrever para mim. Tá fazendo sentido? Coloca uns foguinhos para eu saber que tá explodindo a cabeça, que tá entendendo. Porque isso é importante, tá? Para eu saber assim se a linguagem tá dando para entender, tá fazendo sentido, tá ficando claro, tá conversando com você, com o teu coração, tá certo? Então, esse trabalho que eu faço, a gente consegue já no primeiro atendimento tratar a raiz de qualquer sintoma. É um trabalho diferente, é um trabalho profundo, é um trabalho para quem busca olhar com verdade. É um trabalho para quem está buscando se transformar. E muitas pessoas que chegam até aqui, elas vêm por dores no corpo. Elas vêm para tratar dores nos ombros, no estômago, nas costas, nos joelhos, no quadril, na cabeça. Mas muitas pessoas vêm também para buscar a cura de feridas, de problemas no relacionamento de casal, de problemas no relacionamento familiar, cura com mãe, cura com pai, cura com filho. Muitas pessoas vêm até aqui para se libertar de abuso, de luto, de agressões. Então, a gente pode ver que a busca da cura, muitas vezes o que faz uma pessoa se movimentar e buscar a sua cura é a dor física. Muitas pessoas o que faz ela se movimentar e buscar a sua cura são as dores da alma. Só que talvez até hoje isso foi separado. E poucas pessoas falam sobre isso, por isso que eu disse, né, que a forma que eu vou trazer e busco sempre trazer é de uma forma que clareie, que traga um entendimento, porque parece novo para algumas pessoas isso. Parece estranho para algumas pessoas dizer que a cura ela tá dentro, mas até hoje nenhum cliente chegou até aqui com uma dor física que não tivesse uma dor na alma, porque elas se conversam diretamente. E é por isso que quando a gente vai em busca de uma raiz emocional, do que está por trás de uma dor física,
a gente encontra feridas na alma que foram caladas. Mas não só caladas, foram situações impactantes, traumas impactantes, vividos em isolamento, que fizeram com que as três mentes fossem desassociadas e o corpo ele começa a reviver aquilo que ele sentiu na hora do trauma. Então eu vou pegar aqui um caso. Por exemplo, um momento em que aconteceu um abuso. No momento do abuso, as três mentes perderam o contato e tudo que foi sentido no momento do trauma, ele vai fazer com que o corpo reaja. Pode ser naqueles dias, pode ser naquela semana, pode ser meses depois, pode ser anos depois. É por isso que o sintoma muitas vezes ele não aparece logo, mas tudo que você viveu, tudinho, ele fica registrado em você. Tudinho, todos os sintomas, todos os traumas, tudo que você sentiu e que foi impactante para você, tudo fica registrado. E quando eu falo tudo, é realmente tudo. É por isso que às vezes olhando como adulto, parece assim, nossa, mas isso não era algo tão marcante. Mas para uma criança, às vezes é. E é por isso que o trauma, ele tem um caminho. Ele tem um caminho que ele vai fazendo para depois o problema físico acontecer. E, por exemplo, nessa questão do abuso, como eu trouxe, quais são os lugares no físico que vai fragilizar? Não existe uma receita pronta. É por isso que para cada pessoa é preciso investigar de forma particular. Mas porque o órgão fragilizado, os órgãos fragilizados vão depender do que a pessoa sentiu no momento do trauma. Grave isso aqui que eu tô falando para você, porque ele responde muitas dúvidas. Até anota isso aí que eu tô falando. Depois você vai entender no decorrer da live. Mas olha só, o que você percebeu no momento do trauma vai definir o órgão atingido. Anota isso. Alguém escreve aqui, ó, na legenda para nós. No comentário, o que você percebe, a percepção na hora do trauma define o órgão atingido. Então tem pessoas que quando tem essa ferida na alma, esse trauma, o órgão fragilizado é as partes íntimas e a partir dali não consegue mais ter relação com o parceiro. Tem pessoas que a partir desse trauma, o órgão fragilizado é a cabeça e a partir dali tem grandes dores de cabeça ou em um momento da vida tem grandes dores de cabeça. Então, eu vou trazer para vocês algumas feridas da alma que manifestam os traumas. E isso pode conversar com você, pode conversar com aquilo que você sente, com aquilo que você passa, com alguma dor que você tem. Pessoas que passaram por grandes medos que precisaram encarar de frente. Talvez perdas, talvez agressões. O órgão fragilizado pode ser a cabeça. O lugar que dói a cabeça explica como essa pessoa se sentiu. Se foi um grande medo que precisou encarar de frente, pode ser dor frontal. Se foi um grande medo que pegou despercebido, talvez uma morte que aconteceu de repente,
dores na nuca. Se foi separação, talvez a separação dos pais, grandes separações, ansiedade, grandes separações na vida, talvez a separação do pai, da mãe, talvez a perda do pai, a perda da mãe, a separação com o companheiro de vida. Separações e morte registra no órgão fragilizado, vai depender da percepção na hora do trauma, mas normalmente é isso que dispara as crises de ansiedade. Então, por trás das crises de ansiedade, existe uma alma que foi ferida com separações e morte. Então, por trás de uma pessoa com depressão, está uma ferida na alma, ligado a grandes perdas de território, com as vezes em que se sentiu sem chão na vida, com as vezes em que se sentiu agredida, invadida no seu território. É por isso que a forma que a pessoa vai vivenciar o trauma vai tocar diretamente, vai influenciar diretamente no órgão atingido. Tem pessoas que uma das causas da depressão, quando a gente vai investigar, tem um abuso, então tem um momento de invasão no seu íntimo, no seu território. O nosso corpo é o nosso território. Mas daí a gente investiga e tem também uma perda muito grande, a perda de alguém. Então, é por isso que não existe uma receita pronta, porque cada história é única. Cada pessoa vai ter o trilho até chegar no sintoma. Mas eu estou trazendo aqui para vocês de uma forma geral, para você ir entendendo, para você ir desvendando. Só me diz aqui se essa forma que eu estou falando para vocês, se está fazendo sentido, se vocês estão me acompanhando nessa forma, né? Trazendo assim o sintoma e a ferida na alma. Isso tá conversando com você? Faz sentido isso para você? Coloca uns foguinhos aqui para mim, para eu saber que tá entendendo. Ou escreve assim, tá fazendo sentido. Tô entendendo. Teve um cliente que foi atendido esse mês e que assim é incrível quando a gente vê o processo da cura, porque quando a gente chega e trata na ferida da alma, muitos órgãos são atingidos. Eu vou trazer aqui esse exemplo. Era um homem que perdeu o pai nos braços. E quando teve a morte do pai dele, ele disse que sentiu como se tivesse rachado o chão. Foi como se tivesse perdido o chão. Quando ele perdeu o pai, ele disse que ele se sentiu sem saber o que fazer. Então, sem rumo. Então, acompanha aqui comigo. Quando uma pessoa se sente sem rumo na vida, o órgão atingido normalmente é os joelhos. E essa pessoa tinha dores nos joelhos, principalmente no direito. Porque principalmente ele se sentiu sem rumo com a perda do pai. E a gente consegue sim nesse trabalho saber com quem que é. Se é com pai, se é com mãe, se é com feminino, se é com masculino. Tudo isso a gente consegue encontrar com quem que foi o trauma. O corpo, gente, ele sabe de tudo. Ele não é do nada. A natureza, ela é perfeita. Tudo é perfeito. A doença, quando ela vem, ela é um pedido.
Ela é um pedido como se fosse assim: algo precisa ser olhado, algo está em aberto. E essa perda do pai estava muito em aberto. Então acompanha comigo. Se sentiu sem rumo, fragilizou o joelho, se sentiu sem chão na vida, fragilizou, estava diretamente ligado com a depressão. Se sentiu impotente para ajudar o pai, incapaz de ajudar o pai. Quando se sente impotente, quando se sente incapaz, está muito ligado com essa região das costas. Se sentiu insuficiente como filho para ajudar. Órgão atingido, ombros. Então o teu corpo, ele está falando. Ele estava falando dessa ferida na alma que estava em aberta e que estava sangrando. E quando temos feridas na alma aberta, elas sangram. Só que elas não sangram só em cima de você mesmo. Elas sangram em cima das pessoas que você mais ama. As feridas na alma, elas tocam não só o teu corpo, mas elas tocam diretamente com quem você convive. Então esse homem que tinha perdido esse pai, que estava com essa fragilidade em todos esses órgãos, ele também tinha uma ferida de um pai que era um pouco agressivo. E ele, como marido, em muitos momentos manifestava também essa agressão. Ele vinha de um pai em que não conseguiu ir para frente na vida financeiramente como queria. E ele, na vida, também não conseguiu conquistar, ir em frente na vida como ele gostaria. É por isso que uma das queixas era se sentir preso, se sentir amarrado. Porque até você não desvendar em que você está preso, em que você está amarrado, quem você está honrando, a história de quem você está repetindo exatamente igual. E, gente, é assim mesmo que acontece. É assim mesmo. Por isso que muitas mulheres que chegam aqui dizem assim: nossa, o que eu mais queria era ter tido uma história diferente da minha mãe. Da minha mãe que sofre com meu pai, da minha mãe que foi traída pelo meu pai. Mas olha só, essa mulher tem uma ferida na alma. Uma ferida com a mãe, uma fragilidade com a mãe. E quando a ferida com a mãe está aberta, a história repete. Quando há uma ferida de traição na família, até isso não ser olhado, entendido, aceito, liberado, perdoado. Quantas vezes uma filha que acompanha a história de traição do pai, da mãe, carrega para si essa traição? Às vezes a traição nem é o pai traiu a mãe, não traiu a filha, quer dizer, de certa forma traiu, não é? De certa forma traiu a confiança do clã familiar. Mas a traição, o relacionamento é do pai e da mãe. Mas os filhos que acompanham isso de perto, eles também se sentem traídos. E a ferida na alma abre a ferida da traição. E se isso não cicatrizado, se isso não curado, isso se manifesta. Às vezes no relacionamento, às vezes a própria pessoa repete a história, honrando esse pai ou honrando essa mãe na dor.
E essas feridas na alma, elas não têm como serem evitadas. Todos nós passamos por feridas, todos nós passamos por traumas, mesmo que o pai e a mãe tentem evitar de todas as formas. Ou mesmo que eles nem sabiam, né? Nem tinham consciência, mas todos nós passamos por traumas. Não tem como a gente passar uma vida sem trauma. E esses traumas que ficam registrados na mente é que abrem essas feridas na alma. E quando cicatriza uma ferida na alma, todos os órgãos são atingidos, todos os órgãos correspondentes àquele trauma. Teve uma cliente que nos procurou por ela estar na cama, ela não conseguia sair do quarto, estava de cama, depressão mesmo, não conseguia comer, deixa eu me lembrar, até eu deixei anotado aqui porque eu tinha pensado em trazer o exemplo dela. Se sentindo sem sentido, sem vontade, ela dizia, parece que estou morta. Isso que o corpo estava manifestando em forma da depressão estava diretamente ligado com as agressões que ela vivia com o pai, com o irmão. E quando ela passava essas coisas na infância, essas agressões na infância, ela dizia que ela precisava se esconder no quarto. Ela precisava se esconder para não ser agredida. E quando ela nos procurou, ela trouxe, né, que a sensação era que sempre tinha alguém correndo atrás dela, que sempre tinha alguém perseguindo ela. E quando a gente foi na raiz, quando a gente tratou essa ferida na alma, essa ferida desse trauma, que era muito forte isso, era algo muito pesado mesmo, ela percebeu a melhora no estômago, porque o estômago representava as invasões no território. Ela voltou a comer, ela saiu do quarto, isso já no primeiro atendimento. Ela já conseguiu sair daquela cama, sair do quarto. Aquela percepção que ela tinha de que estavam perseguindo já cessou. As dores, eu olhei para cá para falar das dores no corpo, mas eu não tinha deixado anotado aqui, mas pelo que eu me lembro, eram dores nos ombros, dores nas costas, era em todo o corpo, na verdade. Era em todo o corpo, porque quando se tem dor em todo o corpo, significa que se sentia muito impotente para agir, para correr, para se esconder. E quando a gente tratou aqui na raiz, na origem, na alma, todos os órgãos foram tocados já no primeiro atendimento, então já melhorou as dores no corpo, já melhorou, já voltou a comer, que fazia muito tempo que ela não comia direito, já voltou a sentir vida, a palpitação no peito, aquela taquicardia que dá quando tem as crises de ansiedade, diminuíram. Então o corpo, ele tá toda hora reagindo aos traumas. Quanto mais trata o trauma, quanto mais trata na raiz, mais o corpo se cura. E nem todo mundo vai entender isso aqui que eu tô falando. Essa live não é para todo mundo. Pode ter pessoas que dizem, Thaís, não acredito. Eu respeito muito você que não acredita. Mas não é porque você não acredita no vento que ele não existe. Não é porque você não vê o vento que ele não existe. Não é porque você não vê a raiz de uma árvore que ela não existe. E se o sintoma está de pé, é porque tem uma raiz. Não tem como
Não é do nada, é muita ignorância nossa achar que o nosso corpo, nessa perfeição que ele é, nessa forma divina de ele agir, nessa forma que Deus criou o nosso corpo, gente, nós temos foi colocado em nós a potência até de gerar vida. Se isso aí não é uma perfeição, então o que é uma perfeição? E o nosso corpo, quando ele manifesta um sintoma, ele só está representando algo na alma que ainda não foi liberado, que ainda não foi olhado. Então, eu quero falar para você nessa noite, não desista da tua cura. Não fecha os olhos para aquilo que precisa ser resolvido dentro de você. Talvez você foi uma pessoa que passou muita coisa. E se você passou muita coisa, o teu corpo está gritando com muitas dores. Mas é um pedido de socorro, é um pedido para olhar. Porque quanto mais a gente se cura, quanto mais você se cura, mais perto da tua essência você fica. Quanto mais você se cura, mais leve você se torna. Quanto mais você se cura, mais luz você transborda. Porque presta atenção nisso aqui que eu vou falar. As pessoas não, deixa eu melhorar isso aqui. A cura está em você olhar para o momento, para o lado mais escuro que você tem dentro de você. Eu precisei olhar para o lado mais escuro que eu tinha dentro de mim para encontrar a minha cura. E eu nem cheguei lá, porque a gente não vai chegar lá nessa vida. A gente não vai se curar completamente nessa vida. Você não vai... Gente, senão a gente seria ser perfeito e não ser humano. A gente é ser humano, a gente está num processo de evolução. A gente está num processo de lapidação. E quanto mais você entender que esse processo de te lapidar, ele tem como objetivo te tornar semelhante àquele que te criou, mais você abre espaço para a tua cura. Só que para abrir espaço para a tua cura, você precisa olhar para o lado escuro. Para eu acessar a minha cura, por exemplo, eu tinha crises enormes de dor de cabeça. Eu precisei olhar para os grandes medos que eu tinha, os grandes medos que eu tinha de enfrentar. Para quem era que eu estava precisando encarar de frente, que estava sendo muito duro para mim. Para eu me curar da minha dor de estômago, que eu tinha gastrite, né? Muito tempo. Meu Deus, nem sei quanto tempo tomei omeprazol. Eita, nós tem que rir, né? Eu precisei olhar para quais histórias da minha vida eu não estava digerindo. Era o relacionamento dos meus pais que eu não estava digerindo. Era as histórias, eram as agressões, eram as traições. O que era que eu não estava digerindo e que meu estômago estava manifestando? As dores nas costas, eu precisei olhar qual era a culpa que eu estava colocando sobre mim. Qual era a culpada do que eu me sentia? Era culpada por ver a minha mãe doente? Era culpada pelo tempo em que o meu pai se perdeu na bebida? Era culpada pelo quê? Pelo que talvez quando te dói as costas você se sente culpada? Pelo que será que você, por
quem será que até hoje você se sente desvalorizado, desvalorizada, que as tuas costas doem? E para isso a gente precisa olhar para a sombra e entender do que eu preciso me liberar. Do que será que você precisa se liberar? Quais são as pessoas que você precisa abrir a chave, abrir o cadeado da prisão que está aí dentro do teu coração? Sabia que todas as pessoas que você se sentiu magoado é como uma prisão que você fez aí dentro do teu coração, é como se ela estivesse aí presa. Só que só você pode abrir essa prisão e liberar essas pessoas que um dia você se sentiu magoado. E quando você liberar, pode ter certeza, sabe qual órgão que vai sentir? O teu intestino. Porque o intestino, ele segura todas as merdas, literalmente falando, todas as mágoas, todas as merdas mesmo que você segurou das pessoas. Todas as vezes que você se sentiu muito magoada, o intestino retém. Eu tinha intestino preso também. Precisei olhar para esse lado, quais eram as pessoas que eu precisava perdoar. Quais são as pessoas que você precisa perdoar? E essa conversa é para adulto. Essa conversa é para quem está buscando a sua cura. Essa conversa é para quem já não quer mais buscar culpados, mas é para quem quer olhar com responsabilidade para a sua vida e então para a vida do outro. Porque a cura, ela está, né, nesse perdão, nessa liberação, nesse entendimento, nessas descobertas. E se você tá nesse momento de buscar aprofundar a tua cura, de buscar a tua cura, agora no dia 1º de maio, é na quinta-feira, no feriado, nós vamos ter um dia inteiro com técnicas de cura na alma que tocam diretamente as dores no corpo. Então, se você está nesse momento de buscar a tua transformação, a tua cura, a tua liberação, eu te convido assim a você fazer parte dessa turma. São vagas limitadas, é a nossa última turma nesse período. Depois, quando a gente retornar, talvez até já nem vai mais ser dessa forma como foi até aqui. Então, é uma oportunidade que você tem de você vir e você se curar de muitas coisas. Pode acreditar que muita liberação acontece nesse dia. Muita liberação, muita cura. São 10 horas, é uma imersão de 10 horas. A gente inicia 8h45 da manhã e vai até umas 7 da noite, baseado no método Procure Cicatrizes, tratando a raiz, liberando, cicatrizando essas feridas na alma. Então, você que sentiu no teu coração que isso faz sentido para você, depois me chama no direct, pede mais informações, mas já com essa clareza do que você está buscando para você. Sinta esse chamado, sinta se é o teu momento e abre espaço para a tua cura. E você que talvez nem tenha a possibilidade nesse momento de estar aqui, você que talvez faz mais sentido fazer um atendimento individual, agora a gente vai estar com a agenda aberta só a partir da metade de maio, mas abre espaço para a tua cura, abre espaço para transformação na tua casa. Quando você se cura, você para de sangrar em cima das pessoas que você mais ama, tá certo? Então, vamos juntos nessa caminhada, não é? Não desista da tua cura.
O maior investimento que você pode fazer é em você. E a consciência cura. Então, busca olhar com verdade para a tua história, busca liberar o que precisa ser liberado. E em muitos momentos a gente precisa de ajuda para isso. Eu precisei de muita ajuda. Eu ainda busco, acho que eu diria assim, eu entendi que o maior investimento que eu faço é na minha cura. Então, para você que me acompanha há mais tempo, você vê que eu tô sempre em curso, investindo em conhecimento, mas também investindo na minha cura, porque é como a gente diz, quanto mais você se cura, mais você toca o outro, mais você ajuda o outro a se curar. Você só ajuda o outro a atravessar a ponte se você já atravessou, senão não tem como. É por isso que quando as mãezinhas me procuram, né, para algum sintoma que o filho tá passando, eu até atendo criança, a gente tem grandes resultados atendendo crianças, mas é importante a mãezinha saber que a cura dela está diretamente ligada com a cura do seu filho. É bom você, mãezinha, saber, paizinho também, mas que a tua cura, ela toca diretamente a cura do seu filho. Diretamente. Gente, então é isso. Assim, não quero, vamos dizer assim, acredito que, deixa eu ver aqui, já faz mais de 40 minutos que nós estamos aqui. Antes de finalizar essa live, eu quero fazer uma oração com você, se você me dá permissão. Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito, e a gente precisa abastecer. Ontem mesmo, né, eu fiz fiz um history, né, falando do quanto a gente precisa abastecer a nossa alma, então curar a nossa alma, mas abastecer o nosso espírito. Então abasteça o teu espírito, busca a intimidade com aquele que te criou, seja da tua casa, seja da forma que faz sentido para você. A palavra, ela tem tantas respostas, a Bíblia, ela traz tantas respostas. Então, invista o teu tempo em... Eita, nós pensei até, nem vou falar disso aqui nessa live, mas não tem como. Olha para isso, olha para esse livro em que as palavras não passaram e nunca passarão. Busca a verdade que está ali, porque ali a gente tem um direcionamento real que nunca vai passar, tá certo? Então, com a permissão de vocês, eu quero fazer uma oração para você nessa noite. Respira bem fundo. Tava lendo aqui, a Ana Deleuze escreveu: eu quero, mulher, se organiza então para estar aqui. Antônida escreveu: é uma lindeza, você traz paz no meu coração. Que bom, maravilhosa, que bom que fez sentido para você. Você também traz muita paz no coração. Luana escreveu: e que atendimento maravilhoso para os pequenos. Que bom, né, minha flor? Quanta cura acontecendo, né? Então, gente, elevando o teu pensamento a Deus nesse momento, elevando o teu pensamento àquilo que você acredita e abrindo espaço para a luz daquele que deu a vida para você. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Deu mais um dia para você, deu mais um dia para mim. Se estamos aqui hoje alimentados, é porque tivemos a comida, o suficiente, o necessário para nos nutrir aqui nesse dia. Então agradecemos a você, Pai, agradecemos pela vida, agradecemos pelo alimento, agradecemos, Senhor, pela família. Por essa família, do jeito que ela é, da forma que ela é. Agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor escolheu,
que talvez não entendamos muito bem o porquê, mas agradecemos, Pai, pela tua sabedoria, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E te pedimos, Senhor, entra. Eu te peço, Pai, entra na casa dessas pessoas, entra na família, entra no relacionamento. Toca o coração, Pai, que o teu Espírito Santo toque o coração de todas as pessoas que se perderam no caminho, de todos aqueles homens que se perderam de suas esposas. Toque o coração, Senhor, de todas as mulheres que também no caminho talvez se perderam. Senhor, toca no coração dos filhos, para que eles não carreguem nada mais do que é deles, para que todo o espírito de dor, de desânimo, de medo, para que ele seja rompido em nome de Jesus, nessa noite na tua casa. Obrigada, Pai, pela tua bênção. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor proteja do topo da cabeça até a ponta dos pés todas as pessoas que aqui estão, com a tua luz, com o teu amor, com a tua infinita bondade. Que possamos, Pai, olhar para ti, te conhecer cada dia mais, nos conhecer a cada dia mais, em nome de Jesus. Que assim seja e assim é. E eu tenho mais uma palavra aqui para falar para você que talvez até hoje se sentiu distante de Deus. Eu também me senti muito tempo distante de Deus, eu até deixei de acreditar nele, para mim não fazia sentido a forma em que era ensinado e eu não encontrava as respostas que eu buscava naquele tempo. Mas eu quero te dizer que o Pai, esse que te deu a vida, esse Pai do céu, ele nunca abandonou você, não. Ele escolheu você. Ele escolheu você de tal forma que ele deu a vida do filho dele. Então você que é pai, você que é mãe, você talvez até daria a vida para alguém. Só que talvez você não conseguiria dar a vida, o sangue do teu filho por alguém. E Deus deu. Deus deu o sangue do seu filho por você. E esse filho é como se ele estivesse na tua frente. O amor de Deus por você é tanto que ele permitiu que o filho dele descesse e estivesse na tua frente. Então eu te convido, a você que tem muito medo, a você que tem muita insegurança, a você que tem muita preocupação, eu quero que você olhe e volte o teu olhar para esse filho que o Senhor mandou, para Jesus. E para que você comece a entregar a tua vida, a entregar aquilo que não está nas tuas mãos para Ele. Ele ama você. Ele ama muito você. Eu sei que talvez você se sente pequeno demais, você pensa, não, mas Deus não deve ter pensado em mim. Eu também pensava isso, mas Ele pensou em você. Ele olha para você, Ele escolheu você. E se essa mensagem te toca, não é por acaso. Não é por acaso, você é um escolhido. Todos nós somos criação de Deus, mas nós só nos tornamos filhos dele quando a gente aceita esse sacrifício, quando a gente aceita o sangue do Filho de Deus que foi derramado por mim e por você. Então, abre espaço para isso, abre espaço, tá bom? Gente, antes de eu finalizar, deixa eu pedir para ti fazer um negócio aqui. Tira um print e posta lá nos teus stories e escreve o nome dessa live. Escreve sintomas no corpo escondem uma ferida na alma. Escreve talvez a cura está dentro. Não sei, escreve algo que fez sentido para você nessa noite.
Eu vou compartilhar de todas as pessoas que postarem lá e vou te dizer que me dá um gás aqui, viu? Me dá um gás para continuar com as nossas lives da quinta-feira. Então posta lá no teu Instagram, no teu history e me marca, né? Não esquece de me marcar, vou fazer uma pose aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí, tira um print. Pronto? Tirou um print? Gente, só vou ler os comentários aqui agora. Gratidão a você que ficou comigo até aqui. Se você chegou até aqui, por favor, encaminha para pelo menos 5 pessoas essa live. Eu tenho certeza. Deixa eu salvar ela lá. Eu vou salvar ela lá, depois você vai lá. Comenta se fez sentido para você, mas principalmente encaminha para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, tá bom? Você é um canal de luz aqui. Então, permita, encaminha, ajuda mais pessoas, ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas, tá certo? A Lenira escreveu maravilhosa, que paz te ouvir, coisa boa. Tera escreveu gratidão pela luz, gratidão também pela tua vida. Gabi escreveu amém, Gisele amém, Vande gratidão, gratidão Vande, sinta o meu abraço. Ana, amém. Elisiane, gratidão por tudo. Margot, gratidão. Gabi, amém, amém, que assim seja. Rosa, umas mãozinhas. Eita. Vocês estão com fome, gente? Eu tô com fome. Jaqueline, umas mãozinhas. Oh, maravilhosa. Lélia. Um coração, Luana, mãozinha, Lu, maravilhosa, gratidão pelas palavras, muito sentido. Que bom, Luana, que fez sentido para você. Valentina, umas mãozinha. Elisiane, print ok. Eita, fechou então, maravilhosa. Gabi, umas mãozinha. Aline, gratidão, gratidão a você, Aline. Mulher, imagina você aqui na quinta-feira, viu? Pensa com carinho, abre espaço. Eliane, tudo fez sentido. Que bom. Clair, muito sentido te ouvir. Tânia, gratidão. Gente, gratidão pela vida de vocês aqui. Tamo junto. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. E para você que te tocou, que sentiu o chamado de estar aqui na nossa imersão de quinta-feira, dia 1º de maio, me chama no direct, tá bom? Na medida que eu vou conseguindo, eu vou respondendo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais!